que eu não fui, né, na vida. Mas então, eu, há muitos anos atrás, quando eu me interessei por hanseníase, eu simplesmente queria trabalhar com hanseníase. Eu falei assim, é a área que eu realmente me interessei muito, sem saber que depois, no futuro, né, agora, eu teria o diagnóstico. Aí o que aconteceu? Certo dia, meu marido recebeu o diagnóstico, passou-se um tempo, eu estava na unidade de saúde, cheguei, né, para um médico e falei, olha, eu quero ser avaliado porque eu tenho hanseníase. Ah, de onde você tirou isso? Eu falei, olha, eu tenho uma dor no joelho que nunca passa, já fui em ortopedista, já avaliei, não tenho, então alguma coisa tem aí. Assim como eu comecei a acompanhar junto com a doutora Priscila, e a gente foi aprendendo um pouco sobre hanseníase antes de iniciar a faculdade. No decorrer desse tempo, a gente falando em interprofissionais, né? Teve um caso que me chocou muito, que era um paciente muito grave, com neurites muito avançados. Ele não melhorava nunca porque a família estava recontaminando ele. Então, começa a reação. Por isso é importante, extremamente importante avaliar todos que moram com a pessoa e que convivem com ele, pelo menos, ou que conviveram há um certo período de tempo. A gente chegou a ver que dentro dessa família existiam crianças e ele se negava o tempo todo fazer o tratamento. Então, nós pegamos, dentro da unidade, pegamos a outra médica que cuida de criança, gente. Peraí, esqueci o nome, eu tô doida aqui. Pediatra, pegamos a pediatra, fomos lá, pegamos um assistente social e fomos lá. Chegando lá, infelizmente, a gente teve que ser duro com a família. A gente falou, olha, não está envolvendo só a sua vida, está envolvendo a vida de todos, inclusive de criança. Ou você vai tratar para o seu bem de todos, ou, infelizmente, isso daqui já é caso de polícia, que realmente é caso de polícia. Em certo momento, a gente tem que ser duro com o paciente, porque envolve outras coisas, envolve a vida de outras pessoas. A gente não pode ser egoísta, né? E agora, voltando um pouco para mim, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu queria receber o diagnóstico, porque eu fui lá na Sermac para mim fazer uma capacitação com o meu queridíssimo Ricardo e o doutor Jaison. Mas aí o doutor André me catou lá, né, e falou, você é parente dele, né, meu marido. Aí eu falei, então vem, vamos para cá, vamos avaliar todos da casa. Mas eu falei assim, não, mas eu já fui avaliada. Mês passado, não, mas tá aqui, vai ser reavaliada. Perdi o meu curso, mas eu saí de lá com o diagnóstico. Mesmo eu tendo total conhecimento, eu posso dizer assim, total entre aspas, mas ter muito conhecimento da doença, saber as reações, o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai. Mesmo assim, eu fiquei muito chocada. Imediatamente, eu não tenho muita trava, não, eu não tenho esse negócio de ficar escondendo, não, eu sou jogo aberto, eu já tenho que falar logo, já falo. Quando eu só tinha uma mancha, não sei nada mais, não tinha nada de grau de incapacidade, o meu diagnóstico foi pálcio bacilar. Eu me neguei a receber o tratamento de pálcio bacilar, conversei com o Cícero, do Dr. André, e chegamos ao melhor consenso de que multibacilar seria o ideal por eu estar convivendo com uma pessoa há muitos anos que tinha hanseníase. Minha sogra recebeu também naquele dia. E hoje a gente viu que, de fato, era multivacilar. Que faltou, assim, dentro do protocolo, faltou alguns ajustes ali para se encaixar. E, então, é muito necessário a gente conhecer a doença e, em momento algum, subestimar a doença. Porque, de fato, é muito grave se não tratar adequadamente. Porque se eu tratasse como pálcio bacilar, hoje eu não estaria curado da doença. Eu estou tratando hoje, assim, de uma neurite, não sei se é neurite, mas é neurite, sim, que a gente está fazendo uso de corticoide para diminuir, graças a Deus está dando tudo certo. Todos da minha família estão sendo avaliados. Eu consigo fazer muitos diagnósticos, só não fecho porque quem fecha é o médico. Consegui levar uma pessoa da minha família lá, foi diagnosticado.
Agora estamos investigando o restante. E essa comunicação interprofissional começa na unidade. Só que nem todos da unidade dispõem de equipe. A Juliana falou agora no chat que a saúde bucal eles têm outra gestão, e isso é fato, né? Então, assim, não é que muitas vezes começa a separação daí, mas quem faz o profissional a unir é a busca do conhecimento. Então, com amor e conhecimento, a gente vence a hanseníase. E é isso que a gente tem que ter, amor e conhecimento. Se na sua unidade, a gente sabe que, infelizmente, quem está na área da saúde, muitas vezes, trabalha por amor mesmo, porque falta muito mesmo. Falta demais as coisas. Mas nem por isso deixaremos de fazer um bom trabalho. Lá na guia eu tive o prazer de ir lá conhecer. Eu percebo que lá é muito ajeitadinho, muito bom, muito bonito, mas o espaço também não é 100%. Ainda deveria ser muito melhor do que está lá. E mesmo assim, a Juliana e a doutora Andréa e a equipe lá, eles fazem um ótimo trabalho. Vamos falar de estrutura, nós temos profissionais aí fora que não tem estrutura nenhuma e faz muito. E tem pessoas que têm muita estrutura e não faz nada. Então não adianta a gente querer só reconhecimento, só o bônus e o ônus, né? Então é isso. A gente precisa ir em busca de conhecimento, em busca do paciente, procurar profissionais que queiram nos avaliar, que queiram trabalhar em prol da hanseníase, e não só da hanseníase, né? De todas as outras patologias que esse paciente vem enfrentar. Inclusive, eu ainda reforço aqui a saúde mental, que é extremamente necessária. E jamais a gente pode deixar de encaminhar esse paciente para a saúde mental, por mais que a gente sabe que na unidade primária a gente não tem esse profissional. É difícil encaminhar para um CAPS, muitas vezes não sabe lidar com esse paciente, porque é um paciente que não se deixa colocar no lugar de vítima, mas ele acaba sendo a vítima. Eu vou relatar aqui, extrapolando o tempo também, mas eu vou relatar como que eu sofri. A doutora André me perguntou mais cedo como que foi. Eu, mesmo tendo todo o conhecimento, um dia eu cheguei na aula prática supervisionada, eu tinha que fazer eletro, e como não tinha muitos pacientes naquele dia, nós iríamos fazer nós mesmos a aula prática. Simplesmente nenhum dos meus colegas que estavam ali 4 anos comigo, eles não queriam fazer em mim. A gente foi para o laboratório, fomos no vestiário trocar de roupa. Eu falei para as meninas que eu iria na cantina, porque eu estava gestante, eu iria na cantina tomar um suco, e aí depois eu iria lá para o vestiário. Só que eu mudei de ideia na hora e fui atrás. Cheguei lá, eu peguei as 3 melhores amigas da faculdade falando de mim. Aquilo ali, para mim, me chocou. Eu chorei tanto, eu sofri tanto aquele dia. Por mais conhecimento que eu tivesse, aquele dia ali, para mim, acabou. Foi horrível, posso falar assim. Me chocou de uma maneira. E quando elas me viram, elas ficaram horrorizadas. Horrorizadas. E depois disso, aconteceram várias situações que infelizmente, que me levaram a trancar a faculdade, mas não relacionadas exatamente a essa situação. Mas quando eu cheguei para a professora e falei, professora, eu não quero mais estudar. E a faculdade tinha dentro dela uma unidade, né, que é de apoio ao estudante, que tinha psicologia, nem eles não souberam lidar com a situação, porque eles não estavam preparadas. Como que você chega num psicólogo que nunca ouviu falar sobre hanseníase e que ele acha que é só dermatológico, você chegar e falar, estou com hanseníase, estou sofrendo preconceito, todo mundo está se afastando de mim. Eles não sabem lidar, porque eles nunca viveram isso. Por mais que eles se preparem, não é a mesma coisa. Então, assim, tenho muitas histórias para falar de preconceito, disso, daquilo que eu já sofri, ainda sofro, infelizmente, eu ainda sofro. Enfim, é muita ignorância e horrores que se tem nesse meio aí.
E mesmo eu com muito conhecimento ainda sofri, e olha que eu cheguei e escancarando a minha doença. Eu falei, estou com hanseníase não pega, vocês não se preocupem, não é assim. Mesmo assim a gente sofre. Eu falei, vai estudar. E dentro do trabalho, então, assim, são coisas que acontecem com os pacientes lá fora. Muitas coisas mesmo. Enfim, né? Só isso. Ótima fala, Gisele. Nos direcionando, então, para o encerramento da nossa roda de conversa, eu vou abrir a fala para a professora Closeni e, logo em seguida, a doutora Andréia, perdão. Eu só tenho a agradecer, né, e cada momento desse eu sempre aprendo um pouquinho mais, né, o que é igual eu tenho conversado com a Clodes, né, o que eu posso, caso precise, é compartilhar, né, o que eu tive de experiências boas em relação à atenção básica, em todas essas estratégias que eu utilizei, e de como a gente poderia, né, está utilizando ela em qualquer outra unidade básica, que é a aplicação de classificação de risco, fazer autocuidado apoiado, entendeu? É o que a gente sabe, né? O que a gente puder estar fazendo para contribuir, né? E aí eu tenho um objetivo, né, de estar possibilitando uma pesquisa, aplicar um questionário de suspeição, tomara que dê certo, né? Vamos pensar aí na construção de um projeto, tá? Mas se precisar de mim, que eu possa contribuir com alguma coisa, eu estou sempre por aqui. De licença médica, né, Nildson? Assistindo Netflix? Mentira, estou só estudando aqui Hanseníase. Ele que fala que eu estou na Netflix. Posso falar? Professora Clodes, a doutora Andréia estava na fila, a senhora pode esperar? Ou se a doutora Andréia ceder, não sei. Posso esperar. Obrigada. Bom, eu preciso, assim, sempre puxar um pouco a sardinha da responsabilidade do médico. Acho que a gente tem bastante alunos de medicina e falta, muitas vezes, a humildade do colega, né? A humildade em se colocar no lugar de aprender, a entender que você ali faz parte de um grupo, você não está sozinho, repartir as responsabilidades e repartir o ônus e o bônus, né? Então, assim, eu sempre falo na unidade que eu não faço 1/3 do que eu faço sem ter o apoio da enfermeira. Então, muita coisa que eu faço, eu tenho o apoio não só da enfermeira, mas como das técnicas, dos ACS, todos precisam participar. Senão, o processo fica falho. E, infelizmente, não é todo colega que consegue estabelecer um bom relacionamento interpessoal. Eu puxo a responsabilidade para o médico, porque eu acho que existe Você, quando se coloca como médico, você se coloca num lugar em que você, tendo um grau de conhecimento que tem, você precisa ter um bom relacionamento com a sua equipe, porque você tem pleno conhecimento de que aquilo é fundamental, né? O ACS, ele também tem conhecimento, mas a carga de conhecimento do ACS, em termos técnicos de estudo, ela é menor. Então, o médico e o enfermeiro, ele tem um estudo maior nesse sentido. Então, eles têm uma responsabilidade maior. E muitas vezes o colega ele não quer ter esse diálogo, não quer fazer essa construção. E sem essa construção, o trabalho não fica completo. Então, eu, quando estou desconfiando de um diagnóstico, eu quero fechar, ou já fechei, eu vou chamar a enfermeira. Eu chamo a Juliana, apresento o paciente, mostro, converso, pergunto, ela me ajuda, às vezes, no diagnóstico, quando precisa, me ajuda a procurar mancha, já faz ali uma PI, já encaminha, já conversa, já explica para o paciente. Então, precisa dessa interação. E muitas vezes os colegas não querem. Muitas vezes os médicos não querem e também alguns enfermeiros não querem ter esse convívio. Às vezes não consegue estabelecer, isso é muito ruim. Então, é preciso que o médico, quando ele escolhe atuar na atenção básica, ele tem que saber para onde ele vai. E ele tem que saber se ele tem perfil para isso. Porque se ele não tem, não vá. Você vai atrapalhar o andamento de um processo. A verdade é essa. Né? O PSF, o médico de família, ele não é um profissional isolado. É diferente de um cardiologista. Ele tem a clínica dele, ele atende o paciente dele, ponto final. É ele com ele, né? Ali no PSF, não é assim. Né? Não existe uma hierarquia, né, de saberes ali. Todos contribuem. Eu sinto nos treinamentos, eu quando fui convidada para dar um treinamento
né, uma honra, junto com o Dr. Cláudio Salgado, né, uma pessoa muito aquém do meu nível de conhecimento, e dos instrutores tinham faltado, eles me chamaram. E eu fiquei passada. Eu saí dali revoltada. Eu ganhei, eu vou falar o valor, não gosto de falar, mas acho que, se eu não me engano, foram 3 a 4 mil reais para ajudar. Eu achei o dinheiro mais mal gasto, assim, mal gasto. Porque me pagar tudo que eles me pagaram, para mim ter que escolher a dedo a pessoa para poder treinar, porque ninguém queria pôr a mão no paciente ou levantar a bunda da cadeira, eu sou meia intolerante com essas coisas, não tenho paciência, sabe? Então chega as enfermeiras, olha, gente, você é médico, você é enfermeiro, você vai atender paciente, por favor, não bota essas unhas de gel ridículas, gigante, para atender um paciente. Como é que você vai para um curso de hanseníase com uma unha comprida? Como é que você palpa nervo? Como é que você pega num pé? Como é que você seleciona uma mancha? Né? Não tem condição, né? Então, médico, enfermeira, com aquelas unhas gigantes, num treinamento de hanseníase. Então, falta bom senso. Você ter que pedir para a pessoa, escolher uma pessoa, porque ninguém se voluntaria para ir fazer o exame do paciente. Então, assim, falta muita boa vontade, às vezes. Então, são coisas assim que eu estou falando para vocês, para sensibilizar, para que quando você chegar num treinamento, você se coloque e você imagina, né, como quem está treinando você se sentiria. Eu, que sou pé rapado, me senti assim, imagina o doutor Cláudio, como que ele não se sentiu? Um mestre, doutor, PhD, vem para atenção básica com conhecimento a rodo para ser destrinchado, para você chegar numa sala e ninguém querer aprender com você, né? Então, falta muito disso. Às vezes existe o treinamento, mas falta boa vontade profissional. Então, quem vai para atenção básica tem que saber disso e tem que saber se ali é seu lugar, se você tem perfil. Porque se você não tem, se você quer só passar por ali, né, você vai estar atrapalhando, às vezes, o desenvolvimento de muita coisa. Então, eu chamo atenção para isso, porque acontece muito, e aí, muito dos encaminhamentos que a referência recebe, não é um encaminhamento que tem que ir para a referência. Por exemplo, um encaminhamento de uma neurite, de uma infecção reentrante, de uma recidiva, de uma reação, né? Um efeito adverso à medicação. Não, é um encaminhamento que a pessoa não quer fechar o diagnóstico. Ah, tem uma mancha, estou em dúvida. Dúvida do quê? A pessoa não testou temperatura, não testou tato, não testou dor, não palpou nervo e encaminha porque não quer fazer o diagnóstico. Então, às vezes, falta boa vontade, humildade. Às vezes, um enfermeiro tem muito mais experiência que você. Quando eu saí do Renascer, eles fizeram uma roda de conversa, um bate-papo, né? Umas homenagens mesmo. E a técnica de enfermagem, a Neide, muito, muito bacana, ela muito parceira. E teve uma vez que um paciente veio com uma ferida horrível, e eu não tenho experiência, como tinha na época, né? Hoje eu tenho mais. Não tinha experiência quase nenhuma com feridas. E a Neide é técnica há muito tempo, a Franciele é enfermeira há mais tempo, elas estão muito mais tempo lidando com isso. E a Neide me chamou para olhar, eu dei uma olhada, fiquei olhando. Aí ela perguntou, doutora, o que a gente vai passar? Eu falei, o que você passaria aí? O que você acha dessa lesão? Na humildade mesmo, porque ela tem mais experiência que eu. Ela olhou bem para minha cara, assim, olha, doutora, tal coisa talvez ajudaria. Eu falei, é verdade, pensando assim, vamos passar, vamos passar. Aí ela falou para mim assim, nossa, eu fiquei pensando, mas gente, ela que é a médica, ela pergunta para mim, mas ela falou, mas depois eu fui entender, né? Não é você dar abertura para a equipe e você trabalhar junto com a equipe reconhecendo quem tem mais potencial que você em determinada área. Isso não é ruim, né? Isso é importante, na verdade, e que a gente aprende. É assim que a gente aprende. Mas é isso. Ótima pontuação, professora Clodes. Então, ouvindo a doutora Andréa, né, uma jovem, né, que abraçou essa causa, né? Ela é médica generalista, né, mas é uma hansenóloga, de fato, né? E está aqui com estudantes, né, universitários, eu acho que é
momento histórico na vida de vocês, na nossa também, certo? Com certeza, o estudante universitário de qualquer curso que tiver a oportunidade e a sorte de estar em projetos, né, de pesquisa e extensão, além de ter aulas teóricas e práticas, ele pode ser o neurocirurgião, neuro isso, neuro aquilo, mas ele nunca vai deixar de ser uma pessoa com um olhar mais atento, né, a essa problemática da hanseníase. E aí a gente volta para o plano de ação global, e gostaria muito que os estudantes procurassem ler sobre esse plano de enfrentamento da hanseníase 2021-2030, onde tem os pilares, né, importantes, como começando com a questão da gestão. Quantas coisas foram discutidas aqui que a gente vê que tem um papel fortíssimo de fragilidade na gestão. O outro eixo, que é o eixo da atualização, da capacitação, da formação dos recursos humanos, é outro eixo que está sendo colocado lá no Plano de Ação Global, né? E o terceiro eixo foi muito colocado agora, por último, por Gisele, que é a questão do estigma, né? A questão do preconceito, né? É a inserção social das pessoas afetadas pela hanseníase. Então, esses três eixos são básicos, importantíssimo que sejam trabalhados, né, a começar na formação, porque o preconceito é da ignorância científica, certo? Eu fiz um evento aqui em Maceió, uma época, que era um treinamento, numa sala eram os voluntários do Mohan, inclusive pessoas afetadas pela hanseníase e familiares. E na outra sala eu coloquei profissionais de saúde, e começava com a dinâmica de desenhar, começar o desenho mutirão, sobre como via uma pessoa afetada pela hanseníase no domicílio, na unidade, no trabalho, na comunidade, e aquela folha rodando, as pessoas iam complementando. Depois disso, eu juntei todo mundo e coloquei de um lado o desenho dos profissionais, do outro lado das pessoas afetadas pela hanseníase e familiares. Os desenhos dos profissionais, isso foi no início do treinamento, né? Foi como se fosse um teste das percepções, né? O desenho dos profissionais eram terríveis. Era como se toda pessoa afetada pela hanseníase não tivesse dedo, mão, pé, olho. Já dos pacientes, dos familiares, era o cotidiano deles, o que eles apresentavam, né? Então, a gente vê que nós saímos, sim, na grande maioria das universidades brasileiras, sem saber as doenças prevalentes do nosso país, e em especial a hanseníase. É o eixo mais lamentável que tem na atenção básica, é o eixo da hanseníase, com exceções, certo? Então, essa roda de conversa, assim, foi muito importante para todos nós refletirmos, né? A importância de trabalhar de forma integrada, interprofissional, como o professor Deus coloca. Cada profissional tem a sua missão, tem a sua lei de exercício profissional, mas eles discutem aqueles casos, eles trabalham com a visão de educação permanente, certo? De uma forma realmente que possa trazer um bom resultado na rede de assistência às pessoas afetadas, né, pela hanseníase no meu território, né, onde eu trabalho. Obrigada. Professora, muito obrigado. Gente, a gente tinha um planejamento de horário e a gente acabou extrapolando ele, mas eu acho que não tem problema, porque foi uma discussão riquíssima, todo mundo aprendeu muito, foi um compartilhamento incrível, e nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença de todos
a presença dos discentes, a presença da professora Clóvis, da professora Closeni, da doutora Andréia, a presença da Gisele, que contribuiu muito para a gente, principalmente com a visão do paciente, a presença da enfermeira Juliana, que foi incrível com os seus relatos, da professora Aline, da Unemate, e do professor Nelson. A gente quer agradecer em nome do projeto do subgrupo Hans, em nome do PNEDUTS. É uma excelente participação. Se a Denise quiser dar umas palavrinhas agora, vai ser maravilhoso. Eu convido vocês também nesse encerramento a conhecer mais sobre o PNEDUTS, né? Aqui está um QR Code da página do Instagram, que lá vocês podem observar os outros projetos, não só de hanseníase, né? Então, ou vocês podem utilizar o QR Code ou digitar no Instagram o PNEDUTS do FMT. E também gostaria de lembrá-los novamente de não deixar de preencher o formulário da pós-ação, que ele é muito importante para a gente fazer essa averiguação do quanto foi importante essa roda de conversa para vocês, né? E também para disponibilizar a declaração de participação para todo mundo. Novamente, agradeço a participação de todos e também convido para que a gente possa fazer uma foto, né, do jeito que o meio virtual deixa a gente. Então, eu peço para que aqueles que podem abram a câmera para a gente poder fazer um print desse encontro maravilhoso que foi hoje. Vamos abrindo aos poucos, assim, quanto mais gente fizer, mais vai ser gratificante. A Juliana quer fazer um convite. Ju, você pode fazer, fica à vontade. Pode abrir o microfone e pode fazer. Então, só para aproveitar, eu quero convidar quem tiver interesse. Eu falo assim, você não precisa ir lá na nossa unidade para conhecer lá a guia, somente pelo estágio, pela UFMT está levando, mas se você tiver interesse em ir lá conhecer nosso trabalho ou estudar mais a fundinho a hanseníase e tiver algum interesse de ir lá, eu tenho certeza que eu e a doutora Andréia também está de braços abertos. A gente gosta muito, olha, a hanseníase, se deixar eu falo até meia-noite. A gente gosta muito de hanseníase e, assim, é sempre bacana quando tem um profissional interessado, porque é tão difícil. Então, quem quiser ir lá na guia, se sinta convidado e pode deixar que a gente acha uma família inteirinha para a gente examinar. Tá bom? Eu gostaria também de fazer um convite aos estudantes, né, que aí presentes, para conhecer o Mohan, certo? Vão lá no Google e digitam Mohan Nacional. Eu não sei se o Mohan Cuiabá já tem Instagram ou Facebook, mas vocês conheceram o site do Mohan Nacional. E quem estiver após conhecer a história do Mohan e quiser ser voluntário, certo? Mohan precisa muito de estudantes no seu voluntariado, certo? Então, eu, quanto Mohan aqui de Alagoas, eu tenho vários estudantes, né, que já foram meus voluntários, depois formaram, mas aonde eles estão, por exemplo, no Janeiro Roxo, eles lembram de fazer uma ação. Agora eu estou com 20 estudantes da UFAL, voluntárias, né, treinadas. Eu até mandei o convite, não sei se elas conseguiram entrar, e que é para contribuir nessa questão da educação em saúde, nas unidades de saúde, projeto nas rádios, porque o desconhecimento é muito grande sobre os sinais e sintomas da hanseníase. Então, precisamos trabalhar em sala de espera, trabalhar nas rádios, nas comunidades, passando essa pandemia, professores fazer projeto de extensão, trabalhar no campo, trabalhar os pós-altos, a gente esquece muito dos pós-altos e da família dos pós-altos. Então, o estudante precisa estar apoiando aqui Gisele e João Vitor, né, que estão aí na luta do Mohan Cuiabá, certo? Além de que, para vocês, das várias áreas que queiram fazer residência, concurso, voluntariado é pontuação, certo? Além de agradar muito a Jesus, viu? Nessa luta. Obrigada.
Professora Closeni, seu convite para a gente poder encerrar essa noite, essa roda de conversa maravilhosa. Eu gostaria de convidar a todos, né, para estar participando com a gente no dia 30, né, Clóvis, da nossa live sobre a importância da suspeição na hanseníase, né, vai ser uma live com a participação da professora Clóvis, é uma parceria da Rede Hans e do Mohan, né, onde a gente vai estar conversando sobre os profissionais da beleza, né? Nós temos tatuador que vai participar, design de sobrancelha, né? Manicure, cabeleireira que vai participar, porque o objetivo é isso, né? Empoderar as pessoas em relação à importância que tem da suspeição, como encaminhar, tá? Então, estão todos convidados para poderem participar, tá? A gente libera o link, né? No dia certinho, então todos convidados. Viu, Juliana? Essa sua participação também será muito importante para a gente, tá? Fazendo um convite para a rede também, Rede Hans Mato Grosso. Sim, pode deixar. A melhor rede do Brasil. Pode deixar que a gente manda, Clóvis. A gente está conversando, inclusive, com o Arthur do Mohan, né? Se no futuro a gente consegue fazer até pela plataforma, né? Porque eu ainda sou meio inexperiente nisso, né? Mas empresta aí o Meet institucional do professor Neudes. Esse é chique, hein? Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada. Vamos lá, então, gente. Vamos abrir o sorrisão e o X. Todo mundo arrumado? Beleza? Então, para confirmar, lá vai X. Obrigada, gente. Gostaria novamente de agradecer e que a gente possa se encontrar numa próxima, bem próxima, numa nova ação. Muito obrigada, gente. Foi muito construtivo hoje. Muito bom. Obrigada, gente, pela participação de todo mundo. Eu amei e eu falo assim, como todo mundo do grupo, assim, foi perfeito.